Diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Qual é a provação na sua vida que precisa ser vencida neste momento? Em que área da sua vida você está enfrentando uma provação? Como você tem reagido, como eu e você temos reagido diante das lutas, diante das provações, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos medos, diante das adversidades, diante dos momentos extremos da vida que todos nós passamos. Imagino que muitas pessoas aqui estão vivendo um momento de crise, de luta e de dificuldade. Os dias que nós vivemos são maus. E nós que atendemos no aconselhamento pastoral, em muitos momentos, nós nos identificamos com aquele que está sendo atendido. Porque muitas vezes nós mesmos temos as nossas lutas, temos as nossas tribulações. Sabe que eu olho para esse texto da carta de Tiago, e se nós olharmos de forma precipitada, inadvertida, pode parecer que há aqui uma teologia distorcida. Porque diante das lutas, diante das provações, todos nós nos entristecemos, todos nós nos abatemos. E Tiago aqui, ele diz que eu e você devemos ter por motivo de toda a alegria o passarmos por várias provações. Porque Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. E muito raramente, quando nós nos deparamos com alguém enfrentando uma crise, enfrentando uma provação, nós podemos perceber a alegria em seu rosto. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que, diante das lutas, das tribulações, a sua atitude é de transferir para Deus a culpa. Como eu e você podemos e devemos reagir diante das lutas, diante dos embates da vida, diante das adversidades, diante do choro, da lágrima, da angústia, dos conflitos interiores. Porque eu e você, que somos cristãos, passamos pela crise. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você. O título desse sermão é Como Reagir Diante das Provações. Como reagir diante das provações? Mas num primeiro momento, eu gostaria de pensar com você, por que que eu e você passamos por provações? Vale a pena nós refletirmos por que que nós passamos pelas provações. E o primeiro motivo pelo qual nós passamos pelas provações é por causa do pecado original. Deus criou o jardim com muitos benefícios para o homem, colocou várias espécies, diz para ele, domine os animais,
pode comer de todas as árvores que tem aqui, todo tipo de fruto. Desfrute, viva bem, você está num jardim. O melhor desta terra é para você. Mas pós a queda, o que Deus disse é: agora você vai ter que suar, vai ser sofrido para você ganhar o pão de cada dia. Do suor do teu rosto, você vai comer livremente, você vai ter que trabalhar. Trabalhe, senão você não tem como comer. E há pessoas que querem encontrar um caminho fácil. Esse caminho fácil não é bíblico para se ter dinheiro, é do trabalho mesmo. Do suor do teu rosto, você vai comer livremente. E tem mais, não vai ser fácil produzir. Agora a terra passa a produzir ervas daninhas, cardos e abrolhos. Aquilo que com muito pouco cuidado produzia de uma forma tremenda e magnífica, agora tem praga, não vai ser fácil produzir. Então, de alguma forma, nós passamos por circunstâncias que são herdadas da questão pecaminosa, da natureza caída, o momento pós-pecado. E todos nós estamos sujeitos a essas situações. É interessante que quando nós temos um encontro com Jesus, o nosso caráter começa a ser mudado. Porque Deus começa a restaurar em nós aquilo que foi perdido com a queda. Por isso que algumas pessoas falam assim: você está diferente. As intenções do seu coração foram mudadas. Jesus na sua vida mudou o seu jeito de ser. Porque nós perdemos com a queda. E Jesus veio para restaurar, para nos reconciliar com o Pai. Isso é tremendo. Esse é o evangelho genuíno. Mas não significa que nós não passemos por lutas e por tribulações. Mas o segundo motivo pelo qual nós enfrentamos as provações é por causa da lei da semeadura. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Nós leremos do versículo 6 ao versículo 10. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 6, 6 a 10. A palavra diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Repita isso comigo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Como eu e você temos vivido? O que eu e você temos plantado? Há pessoas que não são perseverantes em ter atitudes benéficas. Quantos pais têm colhido filhos rebeldes porque não deram limites para os seus filhos? Quantas pessoas têm colhido enfermidade porque têm ido para o caminho do alcoolismo, do tabagismo e outros caminhos? Quantos homens tendo filhos fora do casamento e também talvez até mulheres, fruto do adultério, infidelidade. Aquilo que semeia, colhe. Por isso o apóstolo Paulo nos orienta aqui: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. E aqui a ideia é de algo que perpetua, não é algo imediato, em dias que nós queremos imediatismo. Ele nos aconselha a perseverar. Perseverança significa um longo tempo. Talvez essa colheita não seja imediata. Por isso ele diz: se nós não desfalecermos, nós vamos colher. Semeie o bem, porque você vai colher. Terceira causa que eu quero compartilhar com você é por causa dos ataques de Satanás. Lá em Efésios, no capítulo 6,
vamos ler lá, versículos 11, 13 e 16. Diz assim, Efésios, capítulo de número 6, versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. O texto está dizendo que eu e você enfrentamos dias maus, e nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, para que eu e você possamos permanecer firmes, inabaláveis. Igreja de Jesus, eu e você fomos chamados para sermos inabaláveis. Eu e você, se estamos firmados em Cristo, se recorremos em Cristo, nós podemos ter convicção de uma vitória. Em Cristo somos mais que vencedores. Quando? Ainda que passamos por lutas, por tribulações, abismo, alturas, principados, potestades, nada pode separar a mim e a você do amor de Deus. As lutas vêm, mas aquele que recorre a Jesus tem convicção de vitória. E no versículo 16 ele diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, eu e você somos chamados a nos revestir dessa armadura. Nós temos uma luta que não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Há uma luta que é real. E eu tenho visto dois extremos. Gente que ignora a ação de Satanás e seus demônios, e gente que tudo atribui ao diabo, porque daí ela se exime da sua responsabilidade. A palavra de Deus nos dá aqui o armamento bélico que eu e você podemos usar para refutar a Satanás e seus demônios. Eu tenho visto uma igreja que tem medo de Satanás e seus demônios. Toda a autoridade foi dada à igreja. Toda a autoridade foi dada a Jesus. E nós vamos, não na nossa força, nós vamos no nome de Jesus. E Satanás tem que submeter. Então nós temos uma luta que é real. Há uma luta espiritual que é real e eu e você não podemos ignorar. Se nós não desfalecermos, nós temos a vitória. Não pense que é uma semana, duas, persevere em oração. Não recue nunca. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançamos. Mas há uma quarta causa aqui, que é por causa da necessidade de disciplina. Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 13. Hebreus 12, 4 a 13, a palavra de Deus nos diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Preste atenção. Se não há correção, não é filho. Sois bastardos e não filhos. Porque quem é filho do Pai, nós temos um Pai que corrige. Salmo 23 diz que Ele é o bom pastor. O Senhor é o pastor. E diz que o cajado e a vara nos consolam. Porque se a ovelha está saindo do trilho, o pastor ele dá umas lambadinhas nas pernas da ovelha, para que ela volte para o trilho. E quantas vezes nas nossas vidas isso acontece? Às vezes, pelas circunstâncias da vida, nós nos deixamos levar e vamos saindo do trilho. E daqui a pouco vem a correção. Sabe, a palavra de Deus diz que
Satanás, o ladrão, João 10:10, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. O que Deus tem para mim e para você é qualidade de vida, é vida abundante. Mas muitas vezes, pela nossa ignorância, por nos acharmos autossuficientes, nós queremos dirigir a nossa vida sem o auxílio do Todo-Poderoso. E aí é necessário que muitas vezes Ele nos exorte. Então nós enfrentamos dificuldade, tribulação, provação, por alguns motivos. Pela nossa natureza, pela lei da semeadura, que muitas vezes estamos colhendo aquilo que semeamos. Somos imprudentes e acabamos colhendo. Muitas vezes, por causa de Satanás e seus demônios, nós temos uma luta que é real. E muitas vezes, porque há uma necessidade de disciplina. Mas quais são as atitudes corretas que eu e você devemos ter diante da provação? Quais as atitudes corretas? Nós vamos aqui para o versículo de número 2 de Tiago. Vamos lá voltar para o nosso texto básico, que é o texto de Tiago. Olha o que ele diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Irmãos e irmãs, uma característica que deve fazer parte de todo cristão é a alegria, não condicionada pelas circunstâncias. A palavra de Deus lá em Provérbios diz que um bom remédio é um coração alegre, mas o espírito triste, ele seca os ossos, ele adoece. Nós vamos somatizando enfermidades e nós vamos nos debilitando. E eu e você precisamos entender que, diante desses momentos que nós temos vivido, às vezes de medo, de incerteza, de crise, como nós temos visto no Brasil, se eu e você temos Jesus, o nosso contentamento não está nas situações. O nosso contentamento está em Cristo. A palavra de Deus nos mostra entre as virtudes do fruto do Espírito, está lá a alegria. Essa paz que vem ao nosso coração, não é porque tudo vai bem, mas é porque nós temos uma convicção de que Deus sempre olhou com graça para a sua igreja. E não importa a crise, não importa a opressão, não importa a situação, Ele sempre teve libertação para o seu povo. Quando o mundo estava perdido, Ele levantou Noé. Ele levantou Moisés para tirar do cativeiro no Egito. E eu e você temos Jesus, o libertador, que nos garante vida eterna. Então a nossa suficiência, a nossa alegria, não pode ser condicionada pelas coisas. Nós vivemos num mundo que, se as pessoas têm coisas, se têm dinheiro, se têm posse, atribuem alegria a isso. Se fosse assim, em países de primeiro mundo, onde a crise não é financeira, não teriam tantos suicídios como no Japão, por exemplo. O que está faltando é uma motivação para a alegria, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então a atitude correta diante da provação é eu manter a alegria ainda que ninguém entenda. Eu me lembro de um cântico antigo que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu tenho em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Eu não olho para as circunstâncias, eu olho para o seu amor. Seu amor é que me guia debaixo das vistas dele. E por isso eu posso estar alegre. Alegre eu estou. Então, queridos, não olhem para as circunstâncias. Eu e você não podemos olhar para a crise. Nós temos um Deus que pode mudar qualquer realidade e que sempre olhou com graça para o seu povo, que cuida de mim e de você como a menina dos próprios olhos. Qualquer cisquinho que entra nos nossos olhos, a gente já quer limpar, proteger. E é assim que Deus cuida de nós. Porque Ele não cochila, Ele não dormita o guarda de Israel. Então mantenha a alegria,
crendo que o Senhor já providenciou o livramento. Na verdade, é a fé que nós devemos ter. Ele fala aqui, peça, porém, com fé, versículo 6, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E você temos um Deus que é provedor, descanse na provisão do Senhor. A palavra de Deus diz que, por ansiosos que nós estejamos, é impossível acrescentar meio metro à vida. Ninguém consegue. Eu acho tremendo o Sermão do Monte quando Jesus fala, olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não guardam em celeiros. Será que a sua vida não vale mais que um pardal? O Pai Celeste a sustenta. Então, a segunda atitude que eu vejo aqui que nós devemos ter, de atitude correta, é ter fé. Primeiro, alegria, fé. Mas a terceira atitude está no versículo 4. Ele diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus não quer uma igreja manca. Deus não quer uma igreja deficiente. Deus quer uma igreja que está pura, perfeita, pronta para encontrar com seu esposo. Mas quantas pessoas vão parando pelo caminho? A palavra de Deus diz que se eu e você sabemos que tem alguém que não entende o Evangelho, e nós não falamos do Evangelho para essa pessoa, nós vamos ser responsáveis pelo sangue dessa pessoa. Palavra dura, pesada, mas é bíblica. Então, diante da provação, eu e você devemos ser perseverantes. Mas a quarta atitude correta que eu e você precisamos ter aqui está no versículo 5. Diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Irmão, irmã, está faltando sabedoria? Ore, peça a Deus. Precisa de sabedoria? Peça a Deus, que nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Sabe o que é isso? Nada lhes impropera? É que nós, quando presenteamos alguém, a gente tem a mania de ficar tacando na cara, não é assim? Você dá um brinquedo para a criança, ela não cuidou, você fala, também não te dou mais. Ah, eu dei um presente, olha o que fez, não valorizou, não dou mais presente. Não é assim? Se nós entregamos, é do outro. O presente é para abençoar o outro, não é meu mais, é dele. O que ele vai fazer aí é uma questão dele com Deus. É verdade que devemos ser fiéis mordomos em tudo, mas o que o outro vai fazer é dele. E é isso que Deus faz conosco. Diz aqui a palavra que aquilo que Deus dá, Ele não impropera, Ele não fica lançando em face, Ele não fica cobrando. Ele não fica cobrando. Mas o que se requer é que nós sejamos encontrados como fiéis mordomos. Ele não fica cobrando, mas um dia, de uma vez por todas, nós vamos prestar contas. Lembre-te que de todas estas coisas, Deus te pedirá conta. E a palavra do Senhor diz que este princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter sabedoria? Comece a ter zelo com as coisas de Deus. Não lide com as coisas de Deus de forma banal. Tenha responsabilidade. Vida de oração, vida de meditação na palavra, envolvimento no corpo de Cristo. Sabedoria. Mas se eu e você precisamos de alegria, de fé, de perseverança e de sabedoria, tem algumas atitudes que têm sido erradas quando nós passamos pela provação. E a primeira delas é a incredulidade. Porque o texto aqui no versículo 5 e 6 diz que aquele homem, aquele ser humano, que são de ânimo dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos, diz, não suporta esse ser humano que vai alcançar alguma coisa. Um dia está orando, depois já desistiu, já não alcança. Ânimo dobre, inconstante. Não suponha que vai alcançar alguma coisa. É o que está dizendo a palavra. Porque aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
não tem firmeza. Logo, não tem crédito. A pessoa que não persevera, ela não tem crédito, porque ela demonstra incredulidade. Nós precisamos de um povo que realmente demonstre fé no Senhor Jesus, que crê que Ele muda a história, que Ele restaura o caído. Mas a outra atitude errada que eu vejo aqui nesse texto é a duplicidade. É gente que um dia está com o pé no mundo, outro dia está com o pé na igreja. Queridos, não dá para ficar no muro, não. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos de Cristo. Para com esse negócio assim, ó, eu tenho admiração lá pelo povo da igreja presbiteriana, acho bonitos os cânticos, tem uns pastores lá que dão umas palavras bonitas. Para com isso. Assuma o compromisso com Jesus. Seja um cristão. Olha, eu não estou pregando igreja, mas eu estou lá assim com aquele povo. Aquele povo tem crescido. Nós temos a perfeito? Não, não somos perfeitos. Mas nós temos procurado ser bíblicos. Para de ser de ânimo dobre. Assuma o seu compromisso com Cristo. Porque enquanto for inconstante, não vai alcançar. A autoestima em baixa, não é? Porque aqui no versículo 9 diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. É gente que fala assim, eu não posso servir na igreja, sabe por quê? Eu não tenho dinheiro, eu sou o mais pobre daquela igreja. Aquela igreja é igreja só de rico, eu não vou lá não. Igreja de rico, quantas vezes já ouvi isso? Gente, nós somos um povo aqui trabalhador. Nessa igreja tem um povo batalhador. Tem gente que chegou aqui, estava numa situação muito difícil, Deus foi dando graça, foi sendo fiel nos dízimos das ofertas, Deus foi fazendo prosperar, aqui é um povo batalhador. Tem muita gente que conquistou assim, fruto de muito suor. Então não tem que ficar arrumando desculpa não, quem é pobre pode servir, quem é rico, cada um é a palavra dos talentos. Você recebeu um, não enterra não, multiplica, multiplica. Glorie-se na dignidade. Eu ganho a minha vida com o resultado do meu trabalho. Eu sou uma pessoa reta, eu sou obediente ao Senhor. Não arruma desculpa porque tem pouco dinheiro não. Por outro lado, a gente que é tomada pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência. Ele diz aqui, e o rico, na sua insignificância, quer dizer, não é o dinheiro que faz você mais significante ou mais importante, não. É Jesus na sua vida. Essa é a verdadeira riqueza. Aí eu tenho muitos negócios, muitas coisas, eu não tenho tempo. Que a pessoa começa, eu sou muito importante. Eu tenho uma agenda muito cheia, não posso servir. O que é prioridade para nós? Todas as outras coisas são acréscimo. Prioridade é o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Onde você está, se Deus te deu essas posses para administrar, é porque você é um missionário ali. E Deus te deu para que você use para ganhar outras vidas para Jesus. Então, dinheiro é uma bênção quando é revertido para o reino de Deus. É uma bênção quando revertido para o reino de Deus. Então, atitudes erradas são quando eu uso de incredulidade, quando eu tenho essa duplicidade, quando eu arrumo desculpa, ou porque eu sou pobre, ou porque eu sou rico. E aí ele encerra o versículo que nós lemos, no versículo 12, dizendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Não para pelo meio do caminho. Não cai fora do convívio da igreja. Pelo contrário, é aí que busca mesmo em Deus. É perseverante. Porque Deus não pode ser tentado, perdão, eu pulei aqui, já fui para o versículo 13. Aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, olha que coisa tremenda, Deus, na sua palavra, está chamando de bem-aventurado. Sabe o que é um homem que é bem-aventurado? É um homem, uma mulher que eles são felizes. Bem-aventurado é aquele que passa pela aprovação. Feliz o que passa pela aprovação. Porque ele está sendo lapidado. Ele está recebendo de Deus a perfeição. Aliás, eu não conheço ninguém que amadureceu sem passar pela prova. Não conheço. Quando nós passamos pela prova, nós nos identificamos com o outro que sofre. Jesus, ele passou pela prova. Ele veio e por fim morreu naquela cruz para se identificar comigo e com você,
quando nós passamos pela provação. Porque Ele mesmo passou. Ele mesmo. Ele sentiu na pele. Ele suou gotas de sangue em agonia profunda. Feliz é o ser humano que persevera na provação. E ele fala aqui do maior de todos os presentes. Ele diz aqui: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Se a nossa vida se limitasse apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas quando eu e você procuramos fazer o bem, nós estamos acumulando tesouros no céu. E lá não tem plano econômico, lá não tem o ladrão, lá não tem o que possa nos tirar. Ninguém. Pode alguém chegar e falar assim: você vai para o inferno porque você faz isso, aquilo outro. Não, eu não vou. Eu tenho Jesus como meu Salvador. Pode Satanás acusar, eu tenho Jesus como Salvador. Jesus disse: aquele que vem a mim de modo nenhum eu lançarei fora.